Existe um tipo de inquietação que não faz barulho, mas te acompanha dia e noite. Uma espécie de vibração interna, um zumbido silencioso que nunca se apaga completamente. Você já sentiu isso. Talvez esteja sentindo agora. É aquela sensação de que sua mente está sempre um passo à frente do seu corpo, sempre produzindo pensamentos, sempre relembrando, prevendo, imaginando, calculando, julgando. Uma mente que nunca repousa, nunca se aquieta, nunca permite que você simplesmente exista. E o mais curioso é que você pode estar cercado de silêncio por fora, enquanto por dentro existe um fluxo interminável acontecendo. Como se sua cabeça fosse uma máquina antiga que, mesmo gasta, desgastada, cansada, continua funcionando sem pausa, aquecendo, rangendo, processando tudo o que encontra pela frente. Imagine essa máquina. Não uma máquina moderna, mas uma máquina antiga, feita de engrenagens metálicas, polidas pelo tempo, mas já marcadas pelo uso. Ela funciona dia e noite, sem desligar. Cada engrenagem gira rápido demais, tentando acompanhar o movimento da anterior. E cada uma delas, ao girar sem descanso, produz calor, ruído, atrito. Essa máquina é sua mente. Uma mente que, por falta de direção, gira em velocidade máxima, como se estivesse tentando resolver a vida inteira em um único dia. Uma mente que não sabe pausar porque nunca foi ensinada a fazer isso. Uma mente que te mantém em alerta constante, como se tudo fosse urgente, tudo fosse importante, tudo fosse perigoso. E quando você vive dentro dessa máquina, é impossível não se sentir exausto. Os estoicos conheciam esse tipo de turbulência interna. Eles não tinham celulares, notificações, telas, pressões sociais modernas, mas tinham algo que, de certa forma, era até mais intenso: tempo demais para pensar. Sem distrações artificiais, o barulho vinha de dentro. E ainda assim, eles aprenderam a silenciar a mente, não eliminando pensamentos, mas compreendendo sua natureza. Não lutando contra a máquina, mas aprendendo a diminuir sua velocidade. Eles sabiam que uma mente sem direção se torna seu pior inimigo. E sabiam também que nenhuma mente encontra paz enquanto tenta controlar o que não controla, prever o que não pode prever, ajustar o que já aconteceu, segurar o que está indo embora, reparar o que não existe mais. Antes de continuarmos, faça algo simples. Aperte para se inscrever e diga nos comentários de onde está ouvindo isso. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar quem precisa dessa clareza silenciosa. Agora sim, vamos continuar. Pense no seu dia a dia. Em quantos momentos sua mente está realmente onde seu corpo está? Quando você se alimenta, você pensa no que está comendo, ou no que tem para fazer em seguida? Quando conversa com alguém, você realmente escuta, ou pensa no que responderá? Quando se deita para dormir, seu corpo tenta descansar, mas sua mente continua acesa, projetando cenários, revivendo memórias, criando diálogos que nunca aconteceram e talvez nunca acontecerão. E quando você tenta silenciar esse caos, ele parece aumentar ainda mais, como se a própria tentativa despertasse uma nova onda de pensamentos. Você tenta respirar e a mente te chama de volta. Você tenta se concentrar e a mente te puxa para longe. Você tenta descansar e ela faz o oposto. É como se dentro da sua cabeça houvesse um operador frenético, correndo de um lado para o outro, mexendo em alavancas, apertando botões, ajustando engrenagens, mesmo quando não há necessidade alguma. E esse operador é seu hábito mental. Não é você. É um padrão. Um padrão que você reforçou durante anos, talvez décadas, acreditando que pensar sem parar te mantinha seguro, te protegia, te preparava, te deixava no controle. Mas foi exatamente esse hábito que tirou o controle de você. Porque quando a mente nunca para, você se perde dentro dela. Marco Aurélio escrevia para si mesmo nas madrugadas silenciosas, quando a mente tentava escapar. Ele sabia que pensamentos são como vento, sopram forte, mas não têm forma fixa. Ele dizia que a mente deve ser treinada como um músculo, não como uma criança ansiosa. Para ele, o pensamento não deveria ser o mestre, mas o mensageiro. E é aqui que grande parte do seu sofrimento começa.
Você trata mensagens como ordens. Você trata impulsos como verdades. Você trata narrativas internas como fatos. Você confunde movimento com significado. E quando isso acontece, sua mente acelera ainda mais. A mente que nunca para não é sinal de inteligência. É sinal de falta de direção. É sinal de medo. Medo de perder algo. Medo de errar. Medo de não perceber um risco. Medo de repetir um erro do passado. E esse medo cria hiperatividade mental. Você começa a pensar em excesso porque acredita que, se pensar o suficiente, encontrará segurança. Mas segurança mental não nasce de pensar mais. Nasce de pensar melhor. E às vezes, nasce justamente de pensar menos. Porque existe um ponto em que pensar se torna ruminar, e ruminar se torna sofrer, e sofrer se torna hábito. Talvez você já tenha percebido isso no silêncio da noite. Quando o mundo desacelera, sua mente acelera. Quando tudo fica quieto, a máquina interna começa a produzir ainda mais barulho. Porque o silêncio externo expõe o ruído interno. E se você nunca aprendeu a lidar com esse ruído, ele te engole, o quarto escurece, o corpo cansa, mas a mente continua funcionando como se fosse dia, como se estivesse em uma corrida que nunca acaba. E é nesse momento que pensamentos pequenos se tornam gigantes. Coisas simples se tornam ameaçadoras. Problemas resolvíveis parecem tragédias. E você se sente cansado antes mesmo de tentar dormir. Essa mente hiperativa cria uma vida hiperativa. Você acorda acelerado, age acelerado, fala acelerado, decide acelerado e, principalmente, sente acelerado. Cada emoção entra em você com força dobrada porque não há espaço interno para acolhê-la. A mente já está cheia quando a emoção chega. E sem espaço, tudo vira tempestade. O que era uma preocupação se torna ansiedade. O que era um dever se torna peso. O que era uma situação se torna problema. O que era uma discordância se torna ameaça. Não porque o mundo é cruel, mas porque a mente está lotada. Sêneca dizia que uma mente cheia não consegue distinguir o que importa do que não importa. E essa confusão é a principal fonte de exaustão mental. Você pensa em tudo, mas resolve quase nada. Pensa sem parar, mas avança pouco. Pensa demais, mas vive pouco. Porque a mente que nunca para não te aproxima da vida, te afasta dela. Você observa menos porque pensa mais. Você sente menos porque interpreta mais. Você vive menos porque projeta mais. E quanto mais projeta, mais ansiedade cria. A mente começa a te mostrar cenários que não existem. Ela pega algo pequeno, aumenta, distorce, colore com medo e te entrega como se fosse uma ameaça real. E você acredita. Acredita porque está cansado demais para questionar. E a mente percebe isso. Ela percebe que você se tornou um espectador passivo do próprio pensamento. E quanto mais passivo você se torna, mais poder ela ganha. A mente é como uma criança mimada. Quanto mais você cede, mais ela exige. Quanto mais você reage, mais ela te controla. Quanto mais você acredita, mais ela governa. Mas existe algo que os estoicos entenderam profundamente. Uma mente indisciplinada sofre. Uma mente treinada encontra paz. Não uma paz perfeita, mas uma paz possível. Uma paz que vem do hábito de observar, não de lutar, não de bloquear, não de tentar apagar pensamentos. Porque tentar apagar um pensamento é como tentar apagar fogo com gasolina. A mente reage, a mente luta, a mente intensifica. Quando você tenta forçar silêncio, cria mais barulho. Quando tenta empurrar pensamentos para longe, eles se aproximam. Quando tenta controlar a mente com força, ela se rebela. O caminho estoico não é controle pela força, é controle pela clareza. A mente para quando você para. A mente desacelera quando você desacelera. A mente encontra silêncio quando você cria espaço interno. E esse espaço não se cria eliminando pensamentos, mas mudando sua relação com eles. O pensamento deixa de ser um tirano e se torna uma visita. Deixa de ser uma ameaça e se torna informação. Deixa de ser uma narrativa e se torna um movimento interno.
nada mais. Mas, antes de aprender o silêncio, você precisa reconhecer o barulho. E o barulho não é só mental, é emocional. Existe uma camada de emoção que alimenta cada pensamento acelerado. Existe um medo enterrado que mantém a máquina ligada. Existe uma necessidade profunda de antecipar, prever, controlar. E enquanto essa necessidade não é reconhecida, a mente continua funcionando no modo automático. Porque ela acredita que, se parar, você ficará vulnerável. Mas isso é o contrário da verdade. Quando a mente para, você fica presente. Quando para, você enxerga. Quando para, você sente com clareza. Quando para, você se conecta consigo mesmo. A mente que nunca para não é sua inimiga. Ela é apenas uma mente cansada, sobrecarregada, habituada ao excesso. Uma mente que tenta te proteger, mas não sabe como. Uma mente que precisa ser guiada, não punida. Precisa ser observada, não combatida. Precisa de limites, não de força. Precisa de clareza, não de expectativa. Precisa de direção, não de medo. E, acima de tudo, precisa de espaço para respirar. O caminho estoico para silenciar essa mente não começa com técnicas externas, mas com uma decisão interna. A decisão de não acreditar automaticamente em tudo o que você pensa. Porque quando você cria essa distância, essa pequena fenda entre pensamento e crença, entre impulso e ação, entre narrativa e realidade, a máquina começa a reduzir sua velocidade. As engrenagens, antes frenéticas, diminuem o ritmo. O calor interno começa a dissipar. O operador frenético se acalma. E pela primeira vez, você percebe que existe algo dentro de você que observa a mente. E que esse algo não é a mente. Esse é o primeiro passo do silêncio. Quando você percebe que existe algo dentro de você capaz de observar a própria mente, um novo mundo se abre. É como se, pela primeira vez, você saísse do interior da máquina e passasse a enxergá-la de fora. Antes, você estava preso entre engrenagens, tentando sobreviver ao ruído, tentando interpretar cada movimento, tentando adivinhar o próximo estalo, tentando prever quando o barulho aumentaria novamente. Agora, você se afasta alguns passos. E nesse afastamento, nesse pequeno espaço que se cria entre você e sua mente, algo inesperado acontece. Você percebe que não é a máquina, apenas está dentro dela. E quando percebe isso, a relação muda. É como se o operador interno finalmente tivesse sido descoberto. Ele não está no controle. Você é quem começa a assumir o lugar que sempre foi seu. E a primeira coisa que nota ao observar a mente de fora é como ela está cansada. Ela gira sem direção, sem pausa, sem intenção clara. Gira porque está acostumada a girar. Gira porque foi treinada assim. Gira porque aprendeu que estar inquieta é estar segura. Mas, quando você observa com calma, percebe que muito do movimento interno não tem função real. São pensamentos que surgem e desaparecem sem propósito. Memórias que voltam apenas porque encontraram espaço para reaparecer. Medos que se repetem porque nunca foram questionados. Ideias que colidem entre si como faíscas soltas. Esse é o momento em que começa o caminho estoico para o silêncio. Não o silêncio de ausência total de pensamento. Isso é impossível para uma mente viva. Mas o silêncio da clareza. O silêncio em que pensamentos não governam, apenas passam. O silêncio em que você não se perde dentro do fluxo mental, mas se mantém como aquele que observa o fluxo. E aos poucos, as engrenagens internas começam a se mover de maneira menos frenética. Não porque a máquina foi desligada, mas porque não está mais sendo alimentada por medo, por necessidade de controle, por interpretação precipitada. Os estoicos sabiam que a mente é como água. Quando agitada, distorce tudo. Quando parada, reflete a verdade. E você passou tanto tempo vivendo com a água agitada que se esqueceu de como é enxergar a própria vida com nitidez. Quando sua mente está inquieta, você interpreta qualquer pequeno movimento como ameaça. Você aumenta problemas simples.
Você transforma incertezas em tragédias. Você cria monstros onde há apenas sombras, porque a mente acelerada amplia tudo o que toca. E quando você vive assim, tudo parece maior do que realmente é. Mas algo diferente acontece quando você começa a treinar a mente para a quietude. A água interna começa a baixar. O reflexo começa a aparecer. Você passa a enxergar seus pensamentos como pensamentos, não como verdades. Passa a perceber emoções como ondas, não como identidades. Passa a ver sua história como narrativa, não como destino. E essa pequena mudança interna reduz o peso do mundo pela metade. Imagine agora que você está novamente diante da máquina mental. A mesma máquina antiga, com engrenagens desgastadas, operando em alta rotação. Mas desta vez, você tem algo que antes não tinha: acesso ao painel de energia. Existe uma alavanca que controla a intensidade da força que alimenta a máquina. Por anos, essa alavanca esteve no máximo, mas ninguém te contou que ela podia ser ajustada. Agora, você segura essa alavanca com a mão e percebe que, ao baixá-la suavemente, a máquina não explode, não entra em colapso, não quebra. Ela simplesmente desacelera. E nessa desaceleração, o barulho interno diminui. Os estoicos acreditavam que boa parte do silêncio nasce da atenção. A mente acelera quando está solta, quando ninguém a observa, quando ninguém a guia. Ela precisa de direção, precisa de limites, precisa de supervisão. E é você quem tem essa função. Mas você não aprendeu a exercê-la. Cresceu ouvindo que pensar demais era sinal de inteligência, quando, na verdade, é sinal de ausência de presença. Cresceu ouvindo que controlar tudo era sinal de força, quando, na verdade, é sinal de desespero. Cresceu acreditando que temer o futuro te protege, quando, na verdade, só te desgasta. Cresceu acreditando que reviver o passado te ensina, quando, na verdade, só te prende. O pensamento tem valor quando está a serviço da consciência, mas quando se torna dono, te escraviza. E você foi escravizado por seus próprios pensamentos mais vezes do que gostaria de admitir. Quantas vezes sua mente te acordou cedo demais com preocupações que não tinham fundamento? Quantas vezes te impediu de dormir com cenários que nunca aconteceram? Quantas vezes te impediu de viver o momento presente porque estava ocupada com o que pode dar errado? Quantas vezes te convenceu de que você era menos do que realmente é? Isso acontece porque você nunca ensinou sua mente a descansar. E ela não sabe descansar sozinha. A mente é como uma criança hiperativa. Se você não orientar, ela corre. Se você não mostrar limites, ela se espalha. Se você não treina foco, ela se dispersa. Se você não ensina calma, ela acelera. E da mesma forma que a criança não tem culpa por sua inquietação, a mente também não tem culpa por sua agitação. Ela apenas repete padrões. E padrões podem ser transformados. Mas antes de transformar o padrão, você precisa reconhecer o combustível que alimenta a máquina. Os estoicos identificavam 3 combustíveis principais da mente inquieta: o medo, o apego e o excesso de expectativa. E esses 3 elementos, quando combinados, criam um motor interno impossível de silenciar por força. O medo te empurra para o futuro, te obriga a imaginar todos os cenários possíveis. O apego te prende ao passado, te força a reviver situações antigas. E a expectativa te prende no meio, te fazendo imaginar como tudo deveria ser. E, entre passado, futuro e exigências irreais, não sobra espaço para o presente. A mente que nunca para vive presa no tempo. Ela nunca está onde o corpo está. Está sempre lá atrás ou lá na frente. E enquanto isso, a vida real acontece aqui. O corpo respira aqui. As emoções acontecem aqui. A paz existe aqui. Mas você está sempre 2 passos longe de si mesmo. É por isso que nada parece suficiente. Nada parece completo. Nada parece realmente vivido. Porque você experimenta a vida, mas sua mente está em outro lugar. O caminho estoico para o silêncio começa com a recuperação desse lugar. A recuperação do agora. Não é meditação, não é mantra, não é técnica externa. É presença.
é a capacidade de voltar para o corpo, de sentir a respiração, de perceber a postura, de notar a emoção sem interpretá-la, de reconhecer o pensamento sem segui-lo, de observar o movimento interno sem ser arrastado por ele. Quando você começa a fazer isso, percebe que a mente não é tão poderosa quanto parecia. Percebe que pensamentos surgem e desaparecem o tempo todo. Percebe que muitos deles não têm sentido algum. Percebe que boa parte do sofrimento vem de acreditar neles imediatamente. O estoico não tenta impedir o pensamento de surgir. Ele apenas recusa o convite para entrar na narrativa. Ele observa o pensamento como quem observa uma nuvem passando no céu. Ele reconhece sua existência, mas não se identifica. E esse ato simples, observar sem se identificar, desacelera a máquina, porque o operador interno perde combustível. Cada vez que você observa o pensamento sem reagir, sem julgar, sem seguir, sem lutar, a máquina interna reduz sua velocidade. Em vez de alimentar engrenagens, você as deixa girar sozinhas até que naturalmente diminuem. Isso não é repressão, é maturidade, é postura interna, é clareza. Marco Aurélio dizia a si mesmo: você não é o que pensa, você é aquilo que observa o que pensa. E essa simples frase tem o poder de desarmar tempestades internas, porque, quando você se reconhece como observador e não como o pensamento em si, a mente não pode mais te sequestrar. Ela tenta, ela cria histórias, ela intensifica emoções, ela fabrica urgências, ela simula perigos. Mas quando você permanece na posição de observador, nada disso te domina. A mente acelera quando você se identifica com o que ela cria, e desacelera quando você se separa do que ela cria. E essa separação não é afastamento emocional, é discernimento. O discernimento é o músculo do silêncio. Quanto mais você o utiliza, mais forte ele fica. E quanto mais forte ele fica, menos poder o barulho interno tem. Mas existe mais um elemento fundamental do caminho estoico: a aceitação. Não uma aceitação passiva, mas uma aceitação consciente. A aceitação de que pensamentos surgem, emoções surgem, memórias surgem, e tudo isso é parte da vida mental. A aceitação de que você não controla o fluxo, apenas controla sua postura diante dele. Quando você aceita que não tem controle sobre a origem dos pensamentos, mas tem controle sobre o destino deles, um alívio aparece. A luta diminui, e com ela, o barulho. A mente acelera porque você luta contra ela. Luta para bloquear o que sente. Luta para apagar o que pensa. Luta para controlar o que não controla. Mas silêncio não nasce da luta. Nasce da desistência dessa guerra interna. A mente se acalma quando você para de exigir que ela seja diferente. Quando você para de pedir perfeição. Quando você para de se punir por pensar demais. Quando você para de tentar forçar um estado mental ideal. O silêncio não é criado, ele é permitido. Ele aparece quando você remove os obstáculos que o impedem de existir. E esses obstáculos não estão na mente, estão na relação que você tem com ela. A máquina não precisa ser desmontada, precisa ser compreendida, precisa ser guiada, precisa ser respeitada. E quando você começa a respeitar a própria mente, ela retribui com quietude. Esse é o caminho, não rápido, não fácil, mas honesto. O caminho em que você deixa de ser prisioneiro da própria mente e passa a ser seu guardião consciente. O caminho em que cada pensamento se torna oportunidade para retornar à presença. O caminho em que cada emoção se torna ponte e não buraco. O caminho em que você aprende que a mente foi feita para servir, não para comandar. E nesse ponto, algo começa a mudar de forma profunda. Você percebe que o silêncio sempre esteve dentro de você, apenas encoberto pelo excesso. Excesso de estímulo, excesso de ruminação, excesso de obrigação, excesso de exigência, excesso de ruído. Quando o excesso se desfaz, o silêncio aparece como água pura retornando à superfície. Esse é o início da verdadeira paz. À medida que você avança por esse caminho,
percebe que o silêncio não é um lugar distante que precisa ser alcançado, mas um espaço interno que precisa ser desenterrado. Ele sempre esteve lá, como um lago profundo escondido sob camadas de agitação. A mente inquieta é como vento forte na superfície da água, criando ondas, distorções, turbulência. Mas por baixo disso tudo, há profundidade, a quietude. Há uma camada que nunca foi perturbada, mesmo quando você acreditou que estava completamente tomado pelo caos. O objetivo não é parar o vento, mas aprender a descer até essa camada profunda, onde as águas permanecem calmas, independentemente do que acontece acima. É nesse ponto que você começa a perceber que a inquietação mental não é apenas um problema psicológico, é uma desconexão existencial. Quando você está desconectado do presente, desconectado de si mesmo, desconectado do que realmente importa, a mente tenta preencher esse vazio com atividade constante, porque ela acredita que se não estiver produzindo algo, você será engolido por um silêncio que desconhece. Mas esse silêncio desconhecido é justamente o que você mais precisa tocar. E tocar esse silêncio significa olhar para dentro sem pressa, sem expectativa e sem medo. Significa aceitar que seus pensamentos continuarão surgindo, mas que você pode escolher não segui-los. Significa aceitar que sua mente criará cenários, mas que você não precisa viver dentro deles. Significa permitir que emoções antigas subam à superfície, mas sem tratá-las como inimigas, apenas como visitantes. Significa aproximar-se de si mesmo de um jeito que talvez você nunca tenha feito. Os estoicos chamavam isso de voltar para si. Eles acreditavam que o mundo externo sempre carregaria caos e imprevistos, mas que todo ser humano carrega dentro de si um quintal interior, um espaço de introspecção que pode ser visitado a qualquer momento. Marco Aurélio descrevia esse espaço como um refúgio, uma sala silenciosa dentro da consciência, onde nenhuma opinião alheia penetra, onde nenhuma memória te domina, onde nenhum medo te puxa para o futuro. Um espaço onde você existe sem precisar se justificar. Um espaço onde você lembra quem é. Esse retorno para dentro transforma a relação que você tem com a vida. Você começa a notar que o barulho externo não tem tanto poder sobre você quanto antes. Você percebe que muitos problemas nunca foram problemas, apenas pensamentos sobre problemas. Que muitas dores nunca foram dores reais, apenas interpretações desencontradas. Que muitos conflitos nunca foram objetivos, apenas reflexos da sua mente tentando controlar o incontrolável. E essa percepção cria um tipo de liberdade silenciosa. Uma liberdade que não depende de mudança externa, apenas de mudança interna. Nesse processo, você começa a notar também algo fundamental. A velocidade da sua mente depende da velocidade da sua vida. E não no sentido literal do tempo, mas no sentido da profundidade. Quando você vive correndo, você pensa correndo. Quando vive reagindo, pensa reagindo. Quando vive no automático, pensa no automático. Mas quando começa a desacelerar internamente, mesmo que externamente tudo continue igual, seus pensamentos passam a te acompanhar em um ritmo mais humano. Você não força isso. Você não exige isso. Simplesmente acontece. A mente que nunca para, pouco a pouco, começa a entender que não precisa mais estar em alerta constante. E isso é algo que ela precisa sentir, não ouvir. Não adianta dizer à mente calma. Ela não entende palavras, entende ambiente interno. Se o ambiente é de cobrança, ela acelera. Se é de medo, ela dispara. Se é de expectativa, ela tenta prever. Se é de comparação, ela se agita. Mas se o ambiente é de presença, ela se rende. Se é de aceitação, ela suaviza. Se é de observação, ela reduz movimento. Se é de postura interna firme, ela encontra apoio. A mente segue o clima emocional que você cria. E criar esse clima exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a coragem de enfrentar o que você sente. Coragem de se olhar sem filtros, de reconhecer padrões que não te servem, de admitir que boa parte da agitação mental veio de não querer sentir certas coisas. Porque toda mente inquieta
carrega sentimentos não processados. Cada pensamento acelerado é um desvio de uma emoção que não foi vista. Cada projeção de futuro é uma fuga de um medo que está no presente. Cada repetição de passado é uma tentativa de resolver algo que não foi aceito. E enquanto essas emoções permanecem negadas, a mente continua tentando te alertar sobre elas, mesmo que de forma torta, ruidosa e incessante. O silêncio interno surge quando você para de fugir dessas emoções e começa a acolhê-las. Não para transformá-las, mas para compreendê-las. A compreensão é o antídoto da inquietação, porque emoção compreendida perde força. Emoção reconhecida se dissolve. Emoção aceita se organiza. Emoção sentida se acalenta. E quando essas camadas emocionais começam a se reorganizar, a mente reconhece que já não precisa ficar girando em círculos para te proteger. Ela começa a descansar. Essa é a verdadeira essência do caminho estoico. Não é eliminar a mente, mas educá-la. Não é calar a mente, mas torná-la aliada. Não é lutar contra pensamentos, mas aprender a navegar por eles com leveza. É usar a razão não como arma, mas como lanterna. É permitir que a consciência guie a mente, e não o contrário. É perceber que o pensamento é um instrumento poderoso, mas perigoso quando usado sem direção. E que a direção nasce da postura interna, da presença, da aceitação e da observação. E quando você atinge esse ponto de equilíbrio interno, percebe algo ainda mais profundo. O silêncio não é ausência de movimento, é ausência de resistência. O pensamento continua surgindo, mas você não resiste. A emoção continua aparecendo, mas você não bloqueia. A memória continua voltando, mas você não revive. O futuro continua chamando, mas você não corre. O mundo continua sendo mundo, mas você permanece inteiro. E essa ausência de resistência cria um tipo de quietude que não depende de nada externo. É como observar a máquina interna funcionando em sua velocidade natural, suave, moderada, sem aceleração desnecessária. As engrenagens giram porque precisam girar, não porque estão descontroladas. O calor dissipa porque a fricção diminui. O operador interno, antes frenético, agora descansa no canto, sabendo que você assumiu o lugar correto. Você não é mais passageiro, não é mais refém, não é mais vítima da própria mente. Você se torna o responsável por ela. E a mente, aliviada, finalmente respira. E com o tempo, você percebe algo ainda mais transformador. O silêncio não é inquietante, é acolhedor. O silêncio não te ameaça, te reordena. O silêncio não te confronta, te revela. Revela quem você é sem o barulho. Revela o que sente sem a dramatização mental. Revela o que deseja sem interferência externa. Revela o que importa sem distrações. O silêncio é um espelho limpo, onde você finalmente pode se ver. Dentro desse espelho, você começa a diferenciar sua vida real da vida imaginada. E percebe que boa parte do sofrimento vinha da segunda, não da primeira. Que muitos medos eram fantasmas criados pela mente. Que muitos conflitos eram ruídos amplificados. Que muitas preocupações eram simulações defeituosas. Que muitos pensamentos eram apenas ecos. E ao perceber isso, você começa a confiar mais em si mesmo do que na sua mente. E essa confiança muda tudo. A mente precisa de direção, precisa de limite, precisa de orientação. Mas, acima de tudo, precisa de uma consciência capaz de guiá-la. E essa consciência aparece quando você recupera o comando interno. Recupera o lugar que sempre foi seu. Recupera a capacidade de estar presente. Recupera o domínio sobre a própria atenção. Recupera a postura que os estoicos chamavam de imperturbabilidade. Não imperturbabilidade fria, mecânica, mas uma calma sólida, humana, real. E é nesse estado que você finalmente compreende que silêncio não é ausência de vida, é presença plena nela. É a capacidade de ouvir o mundo sem perder o próprio centro, de sentir emoções sem perder o eixo, de enfrentar desafios sem ser invadido pelo caos mental, de viver com intensidade sem ser dominado pelo excesso.
de caminhar pela vida com uma clareza que não depende de circunstâncias ideais, mas da sua capacidade interna de manter-se inteiro. A mente que nunca para não desaparece, ela se transforma. E transformada, se torna aliada. Ela aprende a trabalhar ao seu favor, não contra você. Aprende a sincronizar-se com sua respiração. Aprende a se aquietar quando você se aquieta. Aprende a falar quando precisa falar. Aprende a se calar quando precisa se calar. E, finalmente, aprende que você é o ponto de estabilidade. Você é o espaço silencioso. Você é aquele que observa. E é nessa observação que a paz nasce. No fim, tudo se resume a uma verdade que os estoicos já conheciam. Uma mente treinada encontra silêncio mesmo no caos. Uma mente perdida cria caos mesmo no silêncio. O caminho estoico te ensina a se tornar o mestre dessa máquina interna, a transformar ruído em clareza, a transformar inquietação em presença, a transformar turbulência em profundidade, a transformar excesso em espaço, a transformar pensamento em sabedoria, a transformar a mente em instrumento e não em prisão. E quando você chega a esse ponto, percebe que nunca esteve realmente em guerra com sua mente. Estava apenas tentando lembrar o caminho de volta para si mesmo. E agora, finalmente, você lembra. Se essa reflexão te alcançou, se inscreva e comenta de onde está assistindo. E veja o vídeo que aparece agora na tela. Ele é a continuação natural desse caminho.